Você sabia que o Dilophosauro que aparece em Jurassic Park, aquele que cospe veneno no Nethery, não é o verdadeiro? Pois é, o bicho que a gente viu no filme é só um filhote, uma versão reduzida do que o monstro realmente deveria ser. Nos livros, o Dilophosauro é uma máquina de matar de 6 metros, brutal, aterrorizante e que protagoniza uma das cenas mais violentas de toda a saga. Só que esse adulto, ele nunca foi mostrado. E o mais doido é que existem provas escondidas em roteiros cortados, arquivos dos bastidores e até na própria história da franquia que indicam que o verdadeiro Dilophosauro, o gigante, existe e pode finalmente vir aparecer no futuro. Então se prepara porque hoje a gente vai revelar pra vocês por que o Dilophosauro adulto nunca apareceu, como ele realmente seria e muito mais. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Quando a gente pensa em Jurassic Park, as primeiras imagens que vem na nossa cabeça é a Rex rugindo na chuva ou os Velociraptors perseguindo o pessoal na cozinha. Mas lá no primeiro filme, o Spielberg apresentou um dinossauro que virou lenda, o Dilophosauro. Naquela cena com o Nethery, o bicho parece curioso, dá uns gritinhos e quando o cara acha que ele é bonitinho, ele abre o pescoço e cospe veneno. De fato, galera, essa é uma cena pra lá de icônica. Só que se você reparar bem, você percebe que o Dilophosauro dessa cena ele é pequeno, ele não é grandão. Tanto é que acaba surgindo uma grande dúvida. Será que o Dilophosauro é exatamente daquela forma, pequenininho, ou ele foi feito dessa forma no filme de propósito? Olha, nos livros do Jurassic Park, o Dilophosauro era muito mais assustador. Para começar, ele tinha uns 2,5 metros de altura e mais de 7 metros de comprimento, praticamente do tamanho de um tiranossauro jovem. E o ataque dele era descrito como brutal. O Nethery que o diga, né? Coitado, ele fica cego, sentiu o chão tremer, caiu de joelhos e percebia que estava segurando as próprias entranhas antes do bicho morder a cabeça dele. A descrição dessa cena é pesada demais, por isso que eu sempre digo pra vocês, galera, Jurassic Park no livro era um horror de verdade, com sangue, vísceras e muito medo envolvido. Mas o Spielberg queria um filme mais família, transformando então o Dilophosauro em uma criatura menor, misteriosa e até meio engraçada. E o resultado disso foi que sim, tivemos um dinossauro icônico dentro da franquia, só que em contrapartida ele acabou perdendo aquele papel de dinossauro aterrorizante que ele tinha dos livros. Desde 1993, o Dilophosauro do cinema nunca cresceu, nem em Jurassic Park 1, nem em Um Mundo Perdido, nem em Jurassic World ou Dominion. Ele sempre aparece do mesmo tamanho e ninguém nunca veio ao público confirmar se ele era adulto ou não. Só que tem um detalhe bem curioso escondido lá em Jurassic Park O Mundo Perdido. Eu tô falando em uma das cenas do laboratório que aparece o perfil da espécie dizendo que o Dilophosaurus pode atingir até 6 metros de comprimento. Ou seja, o monstro gigante dos livros existe na lore do filme, a gente só nunca viu. E para deixar o mistério ainda maior, existe um roteiro alternativo de Jurassic World Dominion em que o vilão Larry Dodgson teria uma morte bem diferente. Ele enfrentaria primeiro um Dilophosauro pequeno, espantaria o bicho com uma arma sinalizadora e aí quando ele achasse que ele estava seguro, ele seria atacado por um adulto gigantesco saindo da escuridão. De verdade, imagina só o impacto dessa cena, seria algo massa demais de ter visto. Só que, infelizmente, ela foi deletada, a gente nunca vai ver essa cena. Só que mesmo assim, isso é uma prova, afinal, isso mostra pra gente que os produtores do Jurassic Park, Jurassic World, eles sabem da existência do Dilophosauro adulto. A única coisa é que eles acabaram não revelando isso, pelo menos ainda, pra gente de uma forma oficial. Antes do lançamento de Jurassic World Recomeço, todo mundo, inclusive eu, acreditava que dessa vez veríamos o verdadeiro Dilophosauro adulto. As teorias, os vazamentos e até mesmo artes conceituais mostravam isso pra gente. Só que aí o filme chegou e adivinha só? Nada de Dilophosauro adulto. Mais uma vez o que vimos foi o mesmo Dilophosauro de sempre. O clássico que todo mundo ama, mas sem evolução, sem peso e o terror que os fãs esperam. E ó, não vou me entendendo errado não, pô. Foi da hora ver o Dilophosauro no filme, foi legal. Foi tipo uma referência e tal, mas... poxa, bate aquela sensação de tipo... podia ter sido melhor, podia ter entregado algo a mais, entendeu? Até porque, como eu já disse várias vezes aqui no canal, o Jurassic World Recomeço, ele tinha tudo para trazer de volta o medo original de Jurassic Park. Aquele suspense noturno, a tensão, o terror biológico.
E o Dilophosauro adulto seria o monstro perfeito para isso. Mas no final das contas ele acabou sendo só um fanservice, algo só para agradar a galera que gosta desse animal. Só que mesmo assim o debate ele ainda continua. Os dados lá de Um Mundo Perdido ainda mostram um Dilophosauro que possui 6 metros. E o próprio Sam Wilson, o criador dos animatrônicos originais, já disse que o modelo usado no filme era um juvenil. Então será que o estúdio ainda tá guardando o Dilophosauro adulto para mostrar no futuro? Ou então será que eles já descartaram essa ideia de uma vez por todas? Afinal, não sei vocês, mas sério, eu consigo imaginar perfeitamente uma cena do Dilophosauro adulto rolando. Afinal, pensa só comigo, a gente vê um grupo, né, andando pela floresta à noite, a chuva tá caindo bem forte, de repente aquele som familiar surge ao fundo, aquele barulhinho que o Dilophosauro faz começa a ecoar no escuro da floresta. E aí o público que tá assistindo vai pensar, ah, é só um Dilophosaurozinho, né, ele tá ali de boa, é o pequenininho. Os personagens do filme vão lá checar, realmente é um Dilophosauro pequeno, ele aparece lá, abre as suas placas do pescoço e acaba saindo, né, fugindo por causa do medo. Todo mundo acha super engraçado e tal, só que do nada o som começa a voltar. Ele ecoa dessa vez muito maior, mais grave, mais profundo dentro da floresta. O chão começa a vibrar, o cara olha pra frente, o mato balança e a câmera desce até o pé gigante da criatura. A imagem sobe lentamente e revela um Dilophosauro adulto enorme olhando pra ele no escuro. É, eu sei galera, é uma ideia simples, só que às vezes é o simples que funciona. Vai admitir, tá aterrorizante da mesma forma, né não? Pra mim essa seria uma bela de uma forma de retornar aos poucos, né, com o terror dentro da franquia. E tipo, o mais louco é pensar que essa ideia, ela sempre existiu. Como eu disse antes, o Stan Winston, o mestre dos efeitos práticos, confirmou que o Dilophosauro do primeiro filme foi feito para representar um jovem, ou seja, o adulto nunca apareceu, mas estava presente nos planos. E isso faz total sentido, galera. O John Hammond, ele queria dinossauros apresentáveis para o público. Lembra daquela cena que ele fala sobre os elefantes miniaturizados? Pois é, exatamente isso. É bem provável que o Dilophosauro também tenha sido geneticamente reduzido, criado para ser mais fácil de controlar. Seria algo tipo um mascote mortal, e não o verdadeiro predador natural. E como o Jurassic World Recomeço acabou não mostrando o adulto, o universo de Jurassic Park e Jurassic World ainda tem espaço para isso. A nova ilha introduzida no filme abre a possibilidade de novas mutações, novas linhagens genéticas, e até de espécies recriadas do zero. Então nada impede que em um futuro projeto, ou até mesmo uma série derivada, finalmente apresentem pra gente um Dilophosauro adulto original, do tamanho que o livro descreveu. Afinal, vamos concordar, né galera, o Dilophosauro é de longe um dos dinossauros mais subestimados de toda a franquia. Tem vários momentos na linha do tempo da vida que ele foi tratado como meme. Só que o potencial dele continua ali, parado, e esse potencial é enorme, só falta ir lá e aproveitar esse potencial. Entre arquivos esquecidos, roteiros cortados e até teorias de fãs, a verdade é que o Dilophosauro adulto ainda pode existir. E quando ele aparecer de verdade, vai ser um dos momentos mais épicos e assustadores de toda a saga. Podem anotar isso. E o que a gente viu nos filmes foi só a versão do parque, menor, controlada e feita para entreter o público. Mas talvez lá fora, escondido nas selvas, pode muito bem existir o verdadeiro monstro, um Dilophosauro adulto, enorme e letal, pronto para mostrar o que o Jurassic Park escondeu por décadas. E quem sabe um dia, quando menos esperarmos, ele volte rugindo das sombras para lembrar o mundo do que é o terror jurássico de verdade. Tá, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, você por acaso gostaria de ver o Dilophosauro adulto que a gente tem, parecido com aquele lá dos livros? Aquele Dilophosauro gigante, brutal, assustador e sangrento? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Ó, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal, viu? Muito obrigado aos 700 mil inscritos. E agora vamos além, galera. Se inscreve aqui no canal se você é novo aqui, demorou? Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!